Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Muito bom estarmos juntos a partir de agora, porque começamos aqui o programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas, onde nós tratamos dos assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Lembrando sempre que o Cidade Aberta, além do canal 14, que você está habituado a nos acompanhar, você também tem a oportunidade depois de prestigiar o nosso programa pelo Facebook, pelo YouTube e, claro, outra oportunidade, junto com o 14, você tem por meio do seu celular, baixe o aplicativo da TV Cidade no seu celular e você vai ter acesso 24 horas por dia à programação da TV Cidade. E o bom da história, tudo isso gratuito, sem nenhum custo. É a TV Cidade cada vez mais próxima, cada vez mais junta com você e nós queremos realmente estar lado a lado, juntos com você, por isso desse aplicativo também da TV Cidade. Mais uma oportunidade, mais uma ferramenta que nós colocamos à sua disposição. O programa Cidade Aberta de hoje recebe aqui em nossos estúdios, semanalmente nós temos um encontro, ele está se ajeitando, tem que ficar bonito perante as câmeras, né? Ou à frente das câmeras, nosso empresário que faz parte da seleta bancada de convidados do Cidade Aberta, o empresário Senair Gomes da Silva. Senair, tudo bem contigo? Tudo em paz. Boa noite. Tá bem? Boa noite. Boa noite. É muito bom voltar aqui. E essa semana passou rápido. Passou rápido? Demorava mais. Como teve um feriado, né? E tem mais outro pela frente logo aí, né? Na próxima semana. Quero curtir esse feriado, possivelmente em Montevidéu. Sério? Vou botar as rodas na estrada. E depois me conta como estão as rodovias. Nos conte como estão as rodovias. Me disseram que está boa. Estão boas. O Uruguai me convidou e disse, olha, não te preocupas. Não te preocupas? É que a estrada está boa. Tu tem amigos lá no Uruguai? Eu trabalhei com uma família de uruguaios. Na verdade eram duas famílias, Carral e Bonomi. E eles têm os vinhos finos Santa Rosa no Uruguai. É uma cantina, e tinha o Chateau Lacave, que agora não é mais da família. Sim. Mas o Chateau Lacave, onde eu trabalhei por 2 anos, era da família Carral. E o Juan Luiz Carral, professor da Universidade de Caxias, continua meu amigo até hoje, mas mora aqui no Brasil. Mora no Brasil, em Caxias do Sul, sim. Ele tem uma cantina ali em Conceição, não sei se ainda tem, que há algum tempo que eu não falo com ele. Então eu quero ir visitar alguns amigos no Uruguai. No Uruguai. É aquele ditado, quem pode, pode, quem não pode, se sacode, né? Vai ser as minhas férias deste ano, que eu não tive férias esse ano ainda. 10 dias de férias? 10 dias de férias, eu tirei 5 dias. Tu pode fracionar férias agora, né? Agora em 3 parcelas. Agora tem 3 parcelas, não tem um problema. 10 dias lá em abril, tirar mais 10 dias. No verão tu não sai de férias? Não, porque todo mundo sai. No verão é uma confusão. Depois que eu passei o final de ano em Florianópolis, onde não tinha água nos mercados, não tinha carne, não tinha pão, não tinha mais nada. E gente por tudo é lado. Você ia sair de Ponta das Canas a Canasvieira, demorava mais de meia hora. Sim. Então, não vou mais. Não tem idade para isso, né, moço? Já passou, então, passou desse tempo de ficar meia hora dentro do carro para ir para uma janta. Come um pastel em casa e vai dormir. É a melhor coisa. Que é isso? Não dá mais. Bom, vamos agora para a pauta do programa Cenário Político Nacional. Quem diria, PT e PMDB estão esboçando alianças em vários estados brasileiros para as eleições do ano que vem. O que dizer de tudo isso? Tudo farinha do mesmo saco? Eu te faço uma outra pergunta. Pergunta para o nono, aquele lá da tua terra, ou o nono lá da minha terra, e diz assim para ele, olha, PT e PMDB vão sair coligados na próxima eleição. Ele vai dizer, no credo mia. No credo mia, não. No credo mia. No credo mia. No credo mia. Então, assim, eu acho que o que está acontecendo para todos nós brasileiros é a falta de vergonha na cara. Nós brasileiros temos que buscar onde foi que se perdemos. Porque você vai acabar votando no menos ruim. Eu vou votar no menos ruim. Nossos vizinhos, nossos parentes, nossos telespectadores vão votar em alguém. Sim. Vão votar em alguém. Agora eu pergunto, não há uma crítica ao PMDB e nem ao Partido dos Trabalhadores. Não há uma crítica direta a partido nenhum. Eu estou falando do sistema, de tudo que nós chegamos até hoje, tudo que aconteceu até hoje. Então você veja, quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, através do Lula, lá em 2003, que assumiu em 2004, se eu não me engano, deve ser isso, chamou para ao seu redor
em nome da governabilidade, todas as castas, todas as cores. Só não foi quem ele não convidou. Se ele tivesse convidado o PSDB, seria. Se ele tivesse convidado o DEM não foi convidado. Mas tivesse Acho que na época era o PFL ainda. PFL. Então, assim, mas é o atual Sim, DEM. o atual DEM. Se ele tivesse necessidade de convidar mais alguém, aceitaria. Porque o Partido Progressista, Antiga Arena. Os nossos telespectadores sabem do que eu estou falando. Pessoas assim, totalmente com ideias, com comportamentos opostos. Antagônicos, esse é o termo, ao Partido dos Trabalhadores. Até pelas greves que o Partido dos Trabalhadores nasceu no ABC Paulista, através das greves, através do Lula. Por todo esse histórico sindical, a classe empresarial representada pelo Partido Progressista não tinha nada a ver com o que pensa, a maneira de agir e o que queria para o país. Porque vamos voltar um pouquinho mais e voltar à famosa ditadura militar. O que o Partido dos Trabalhadores, que depois surgiu dentro do sindicalismo, mas tem a origem ainda, os grandes nomes da contra-revolução, fincaram os pés dentro do Partido dos Trabalhadores. E até hoje são influentes. De onde eles vieram? Contrários à Arena. Quem era o MDB? Contrários à Arena. Então, o Partido Progressista, que representa a Arena ainda, vai fazer o quê no governo do Lula? Qual é a lógica? Maluf e Lula juntos. O Maluf e a Maluf defendendo o Temer. Então, se a gente parar para pensar, foi a gota d'água. Já vinha coisa... Ali se mostrou que realmente não tinha mais critério. Não tem mais nada a ver a nossa política brasileira. Deus e o diabo juntos. Deus e o diabo abraçados e se beijando, que é pior. Então, assim, quando eu fiquei sabendo, não sei porque eu não estava participando muito ativamente, assim, entendendo muito a política nacional, o quê? Um ministro do PP no governo Lula? Não, agora, para, de novo, como é que é mesmo? Aí, Negromonte, ministro Mário Negromonte. No lugar de quem? Do Olívio Dutra. Mandaram o Olívio para casa, que era o ministro da cidade. Sim. Petista. Mas de carteirinha, fundador do partido. Tio Olívio, tu vai tomar tuas cachaçinhas quietinha lá em Porto Alegre, que aqui nós vamos botar um do partido. A espraiar pelo Rio Grande. Que nós vamos... Que aqui vem o Mário Negromonte. Mário Negromonte. Então, e o Ministério das Cidades, que é onde o Denatran Nacional está vinculado. Sim. Então, há um cabide ali, sim, que o Maluf... Um efeito cascata. E o Maluf tem um terreno fértil para trabalhar, sim, nisso aí. Por isso que eu sempre digo, quando você vê um cara de um outro partido que entra num ministério X, é bem negociado. Porque você observa que alguns partidos não aceitam ministérios que não têm uma boa verba. Ou uma visibilidade, uma representatividade. Mais ainda a verba do que a visibilidade. Claro que interessa mais a verba. Mais a verba. Porque aí, hoje, por exemplo, só para dar um exemplo bem claro, hoje, o Ministério dos Transportes fecha a porta e vai para casa. Está morto. Fecha, não existe. As verbas que vêm para o Rio Grande do Sul, para a ponte, para a estrada, para isso, aquilo, são liberadas pelo planejamento. Vem tudo pelo planejamento. Então, tem outros ministérios, fecha a porta que não tem verba, não tem orçamento, não tem... o dinheiro que vem é para manter o próprio ministério, só. Paga salário e tal, essa é a verba que vem para o ministério, esse é o orçamento. Então, por que ele existe? Para que política? Como é que tu faz uma política no Ministério do Transporte, por exemplo, sim, sem dinheiro? Mas a Agência Nacional de Águas, o que faz isso? Ali tem dinheiro. O Ministério da Irrigação, aí tem dinheiro. Aí tem dinheiro. Porque a indústria... Ministério dos Portos. Dos portos. Mas onde tem portos? Tem um aqui, outro lá. Agora da pesca. Vai ser, da pesca. Agora vai ser privatizado, sim, os portos. E tem que ser privatizado. Nós vamos ter mais eficiência com menos custo. Mas depois que o governo botou um caminhão de dinheiro no Porto Santos. Sim. Porque mudou bastante o Porto Santos. Essa aproximação, ou reaproximação, porque já houve uma aproximação entre PMDB e PT, só voltando um pouquinho na história, lembram-se que o PMDB e o PT formalizaram uma coalizão, enfim, uma coligação para a eleição do primeiro mandato da Dilma, depois no segundo mandato, Michel Temer, colocado como vice-presidente.
o Lula construiu essa aproximação do PT com o PMDB. E aí a gente tem a ruptura, que é o processo de impeachment. O senador Renan Calheiros defende o afastamento da presidente Dilma, derruba o PT, já esboça uma certa resistência com o Temer. O Temer tem que dar algumas colheres de mingau para ele se acalmar, vai bem até um certo ponto, depois, como diz o ditado em italiano, spacca e piatti. Quebraram os pratos, e aí o Renan Calheiros passa a ser, do PMDB, do partido do Temer, opositor contra o presidente Michel Temer, e começa a se aproximar com o presidente Lula. Vai a caravana no Nordeste. Em Alagoas é que nasce a aproximação PT, ou a reaproximação PT-PMDB? Eu acho que ele já vinha fazendo isso antes, e agora ele postou na imprensa, acompanhou o Lula na sua peregrinação. Pelo Nordeste? Pelo Nordeste, e em outros estados estão costurando outras alianças, inclusive PT e PMDB. Então isso prova claramente que se o PT foi buscar um vice no PMDB, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. O PMDB, como o maior partido brasileiro, e é o maior partido brasileiro já há algum tempo, bancada aqui, bancada ali, governadores, prefeitos, é o maior partido. Por que não colocou ele, o candidato a presidente, como vice do PT? Então, são coisas assim que a gente nunca vai explicar. Segundo, por que essas alianças estaduais tentando fortalecer um parlamento, tanto na Câmara como no Senado? No Senado Federal. Por que isso? Há uma preocupação muito grande com essa coalizão para que mantenha-se a hegemonia nas duas casas parlamentares. Não importa se é Bolsonaro, se é Marina, se é o Alckmin, se é o Dória, não importa quem seja o próximo presidente. Se for o Lula, não importa quem seja. Com certeza absoluta, o PMDB estará presente com alguns ministérios importantes. Importantíssimos, né? Como a gente diz na gíria popular, coxudos. Polpudos. Polpudos, esse é o termo. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. A gente volta em seguida, dando continuidade ao programa e ainda falando do cenário político nacional. Fernando Henrique Cardoso agora pedindo para que o PSDB desembarque definitivamente do governo de Michel Temer. E outra pauta que eu quero provocar o Sinair também, a gente fica pensando, né, no salário da gente, é X, como é que eu vou fazer isso? E quem ganha mais de 30 mil diz, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou arrumar meu cabelo agora? A gente volta em seguida com Cidade Aberta de hoje. Tem que rir para não chorar, gente. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefanon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefanon, o restaurante anexo ao Ciclo Operário em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui para passar algumas dicas de nutrição para vocês. Espero que guardem elas, anotem aí, são preciosíssimas. E hoje eu vou fazer um conjunto de como seguir esses passos que a gente dá, Então, assim, primeiramente, vamos tomar um belo café da manhã, Temos que nos alimentar para acordar assim. Essa história de jejum volta a falar do individualismo, Então eu acredito que o café da manhã precisamos nos alimentar para sair de casa. Crianças, idosos, nós adultos precisamos ingerir um pouquinho de carboidrato com proteína para sair de casa. Dica 2, não fiquem também muito tempo sem comer. Embora que eu volto a falar do individualismo, tem pessoas que às vezes ficam das 7 ao meio-dia sem precisar um lanche.
Mas se você tem fome no meio da manhã, não vá atacar biscoitos, né? Lembrem a regrinha, desembale menos e descasque mais. Vem quem? Uma fruta, vem um grão, vem um iogurte, ok? Dica outra, a hora do almoço. Lembrem, 5 cores no prato, bem variadinhos, nada de frituras. A fritura vai virar lá eventualmente uma festinha, né? Se precisar beber, peça assim um copo de água, coloque uma rodelinha de limão que ajuda a digestão. Sobremesas, hoje temos frutas variadíssimas, né? Não vai lá buscar um pedaço de melancia que está na época, vai buscar um pêssego se precisar, um chocolatinho 70% de cacau. Vou dizer que começaremos a tarde muito bem. De tarde, que nem amanhã, tem muitas pessoas que trabalham direto e ficam culpadas por não conseguir lanchar às 3, mas não tem fome, então não precisa comer também se não tem fome. Mas quem tem fome no meio da tarde, opte por um iogurte mais saudável, sem polpas e químicas, né? Opte por uma fruta, também cuidem, quando possível, bote uma aveia nela para dar mais fibras que a gente precisa. Tomem água, tomem chimarrão, chazinho sem açúcar, isso tudo à vontade, ok? Vem a janta, que aí vem o nosso dilema, janto às 6, janto às 8, termino o trabalho às 10, que horas que eu janto? Né? Depende do que você faz. Né? Às vezes as pessoas às 6 horas precisariam fazer um lanchinho porque vão jantar às 8h30, tem filho para dar banho, chegam do trabalho mais tarde, ok? Tem fome 6 horas lá, come um grão, come uma castanha, come um pedaço de coco, coma um iogurte, quem chegou, tome um café com leite, se gosta tanto, né? Para às 8 horas fazer uma janta mais leve. Né? Lembrem que também nós vamos repousar, né? Praticamente acho que nenhum de nós sai correndo essa hora para fazer uma maratona. Então, nessa hora, vamos fazer um saladão. O tempo, acredito que está melhorando, né? Apetece comer mais umas folhas verdes, um tomate, um palmito, cozinhar um brócolis. E nisso acrescente uma proteína. Um ovinho mexido, né? Acrescente um guisadinho, uma carne moída, coloque lá uma ervilha, né? Evita um pouco à noite de comer massas, pães, né? Porque a gente vai fazer o quê? Vai dormir. Todo esse excesso que a gente colocou, o corpo fará um depósito. Né? Seria bom se ele falasse, não, vai tudo embora, mas isso ele ainda não faz. Então, cuidem muito esse comer noturno. Né? Se um dia for por um aniversário, for por uma pizzaria, isso não tem problema. Mas que o resto da sua semana seja o mais saudável, seja o menos embalado, né? Quanto mais orgânico, com menos química, menos produtos aditivos que hoje a indústria está colocando e está nos causando muito problema. Bebam água, não precisa forçar a água. Né? E essas são as dicas, acho, as mais valiosas para vivermos assim no dia a dia e para sempre. Farmácia Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbi da Dallagnese, sou engenheira de alimentos e a dica é optar por estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas, funcionários que possuam capacitação em microbiologia. Por que estudar microbiologia de alimentos? Porque milhares de micro-organismos estão presentes naturalmente em nosso ambiente, ou seja, na terra, na água, nas pessoas, no ar.
nas plantas, nos animais. São micro-organismos tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos de ajuda de um aparelho com potentes lentes, chamado microscópio eletrônico. E existem 3 tipos de micro-organismos. Os micro-organismos que nós chamamos de bons, que nos auxiliam na produção de queijos, iogurtes, vinho, pão e cerveja. Já os micro-organismos deteriorantes, que estragam os alimentos, mudando seu aspecto, cheiro e sabor, o que impede o consumo do produto, podendo ou não causar doença. E, por fim, temos os micro-organismos maus ou patogênicos, que causam doenças. Eles são uma verdadeira ameaça à nossa saúde, pois produzem um veneno chamado toxina. Por isso, os serviços de alimentação devem apresentar armazenamento ideal para seus ingredientes na temperatura correta. Devem cozinhar os alimentos até atingir a temperatura correta, que destrói esses micro-organismos. Então, reforço a dica: frequentar estabelecimentos que possuam boas práticas. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Cidade Aberta de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha. É o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento que nós trazemos para a pauta, para o nosso colóquio, para a nossa conversa aqui na programação do seu canal 14 da TV Cidade Farroupilha, via Facebook, via YouTube, também no aplicativo da TV Cidade. Nós estamos em todas para poder chegar até você. O Cidade Aberta de hoje com a presença do empresário Sinair Gomes da Silva aqui nos estúdios da emissora, participando do programa. Sinair, a manifestação do final de semana que passou do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pedindo, ele é uma das linhas mestras do PSDB no Brasil, e Fernando Henrique pedindo para que o PSDB urgente desembarque do governo Temer sob o risco de ser mero coadjuvante no processo eleitoral do ano que vem. Tá certo, Fernando Henrique? Foi mais uma aliança PMDB e PSDB estabelecida somente para fins políticos e pessoais? Principalmente fins políticos. O que eles queriam mesmo é ver a Dilma pelas costas. Conseguiram. Agora, depois de passado 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio, a gente percebe que o PSDB, principalmente pela rebeldia dos cabeças pretas, que não votaram a favor da liberação do Temer, ou seja, não livraram o Temer desta acusação que a Procuradoria-Geral enviou para a Câmara, não deram, ou melhor, fizeram um relatório parcial onde o Temer foi inocentado. Então, isso com o voto dos cabeça branca, porque os cabeça preta, porque o PSDB é dividido em cabeça branca e cabeça preta, os novos e os jovens e os veteranos. Eles estão preocupados com a próxima eleição. Só que eles esquecem que se o Lula sair candidato, e há essa possibilidade, ele continua com muita votação no Nordeste e continua com a máquina de voto na mão. Então, o PSDB, de repente, está fazendo um cálculo errado. Porque ele pensa, PSDB, que tanto Dória como o Geraldo Alckmin
tem condições de vencer a eleição. Se o Lula for candidato e aliado ao PMDB, é imbatível. Ninguém tira. Não tem como. A densidade eleitoral do Lula é muito grande. É muito grande. Em que pese tudo que tem acontecido contra ele. Mas Mas tem aquele ditado que em árvore que dá fruto, quanto mais tu bate, mais fruto dá. Mas esse fruto nenhum brasileiro quer. Aliás, acho que não, né? Esses frutos produzidos pelo que se sabe, pelo que a Lava Jato produziu, eu acho que nós, brasileiros, temos que fazer uma reflexão. Agora, essa reflexão, quem poderá fazer? Aquele pessoal que ganhou algumas migalhas no governo Lula, está batendo palma para que ele volte. Está querendo ganhar mais algumas migalhas. Essa é a realidade brasileira, eu não estou inventando nada. Tem muita gente criticando que o Temer cortou algumas bolsas família, isso, mais aquilo. O assistencialismo que o Lula potencializou no seu primeiro e segundo mandato, isso o credencia a fazer voto em todos os botões do país. São Paulo, mas São Paulo também tem muita gente que vota no Lula. E assim, o Lula vai descolar, já está descolando da Dilma, porque para bobo ele não serve. E está botando toda a culpa na Dilma, como se ele tivesse afastado, como se o Messias não ia levar um documento lá para ele. Tudo isso é esquecido. Porque ele quer botar toda a culpa na Dilma. Isso é próprio do Lula e de alguns ícones, caciques do Partido dos Trabalhadores. Elege um Cristo, é ele o único culpado e nós o resto vamos em frente. E aquela insistência com aquela coisa de que ele não fez nada, ele não é culpa de nada, e tem muita gente de bem, gente séria, gente honesta, que diz para mim, tá, mas quais são as provas? Onde estão as provas? Quer dizer, hoje no Brasil, felizmente, se aceita não só a prova material. Isso a Lava Jato introduziu uma nova maneira da gente enxergar as coisas. Eu não quero ser melhor do que ninguém, nem ser mais inteligente que ninguém. Agora, eu não consigo entender como é que uma pessoa mais ou menos esclarecida acredite que Lula e Temer não têm a culpa em cartório. Seja limpo, que eles não merecem sofrer o que estão sofrendo. O Temer mesmo disse, isso é o maior das injustiças, não sei o que, os discursos do Temer. São ilações. E o Lula está dizendo também, sistematicamente, que ele não tem culpa nenhuma. A culpa agora é da Marisa. Ponto. A culpa é da Marisa. Chegou a ver a lista de bens que a Marisa tem registrado no nome dela? É extensa. É extensa. Apartamentos, isso, aquilo, aquele outro. Meio sítio, não sei aonde, tudo assim. Então, de onde veio esse dinheiro? Quanto a Marisa ganhava? Então, são coisas assim tão claras para nós, brasileiros, todos nós, que não cabe discussão sobre isso. No entanto, as pessoas não aceitam nem discutir. Não, isso aí é invenção da Veja, é invenção do Janot, é invenção não sei mais de quem. Quer dizer, sempre tem um culpado. Agora, quando essa gente vai assumir a sua própria condição de corrupto, de ladrão do dinheiro público, de ter feito coisas erradas, enviar dinheiro para todo mundo, menos no Brasil, quer dizer, são coisas, esvaziar os fundos de pensão, quebrar o BNDES, quebrar a Petrobras. Isso ninguém é culpado. Comprar a passadina lá, a Dilma era presidente do conselho. Sim, mas não assumem culpa. Experimenta um de nós na nossa empresa, o seu diretor de uma operação empresa, fazer uma operação de risco. Ver se o diretor não te manda embora e ele não te aciona. Não te responsabiliza. Responsabiliza. Claro que a gente está indo um pouco longe, mas falta menos do que um ano para as eleições gerais, ditas eleições gerais no ano que vem. Enfim, a gente começa a ver um cenário eleitoral um pouco mais definido. Temos a candidatura do Jair Bolsonaro sendo anunciada, o PSDB ou virá com o Geraldo Alckmin, parece que é muito provável isso, ou virá com o João Dória, pouco provável na minha concepção. O ex-presidente Lula também, se não tiver uma barreira, vai estar no jogo eleitoral. O cenário eleitoral começa a se definir um pouco? Sim, Ciro Gomes já está. Ciro Gomes, exatamente. Na estrada. Agora, Manuela Dávila, PCdoB. Falar, potencial. Potencial. Potencial? Ela é capaz de fazer meia dúzia de votos. Não, mas nós temos que, brincadeira à parte, mas a Manuela Dávila não vai ser candidata. É um balão de ensaio. Porque o que é o pré-jogo eleitoral? Não, o PCdoB no Brasil, o que é? O Partido Comunista. É um puxadinho do PT. Então, se o Lula... E o PDT também não é um puxadinho do PT? Eu acho que ainda, mas agora com o Ciro Gomes dá a impressão que descolou um pouquinho. Sim. Mas, de qualquer forma, eu te pergunto, no segundo turno, se o Lula... Eu não acreditava que o Lula sairia candidato.
Hoje eu já não duvido tanto. Eu já estou quase acreditando que ele vai sair candidato. Porque eu estou ouvindo algumas coisas vindas de Brasília, no Supremo Tribunal Federal, que preocupa. Eles querem mudar agora a interpretação que deram a ser preso na segunda condenação, em segunda instância, já torna a ficha limpa e se torna inelegível. Vão mudar esse entendimento. Então, o que significa isso? Eu posso estar equivocado. Abre o caminho para o Lula. Abre o caminho. Limpa o caminho. Aí ele vai ser condenado pelo TRF4 aqui em Porto Alegre, em segunda instância, mas aí ele tem direito a seguir até o Supremo Tribunal. Lá ele não sai mais. Lá ele sai candidato, não tem mais problema. Por quê? Ele vai cumprir o mandato dele, sim, normalmente, porque... Entra o foro privilegiado depois. Talvez não seja por isso, mas aí eles vão inventar alguma coisa, alguma brecha na lei. E tem mais um detalhe. Quantas provas dessas que você, simples mortal, diz, isto é verdade? Que o Temer estava envolvido com os 500 mil, que o Temer disse que esse negócio tem que continuar para calar o Eduardo Cunha e tudo aquilo, o que o Aécio pediu, os 2 milhões. Que era, todos nós sabemos que isso é verdade. Nós não temos dúvida. Aquele que está me assistindo agora sabe que não tem dúvida. Realmente eles estão envolvidos. Agora, para o Supremo Tribunal não é bem assim. O Supremo Tribunal está dizendo que essas provas podem ser anuladas. Quer dizer, o cara diz textualmente que é corrupto, confessa a corrupção, não, mas a prova não é válida, porque foi adquirido. Não, para aí um pouquinho. Eu estou fazendo uma confissão, eu tenho que primeiro saber como é que ela está sendo, né, se é de dia, se é de noite. Agora essa do Gedel foi para matar. Essa do Gedel estão querendo desconstituir a prova, porque foi por um telefonema anônimo, e não podia ser. Foi denunciado, eles querem saber quem denunciou. Porque não pode, por uma denúncia anônima, alguém ir lá e achar os 51 milhões. 51 milhões. É, né? Mas diz que agora tem mais malas. Tem mais 2 sacos bag cheios de dinheiro. Foi encontrado. Ainda não sabe quem é o dono. Foi encontrado agora, questão de Tenho dias. certeza que eu não sou. Olha, eu tô com medo que seja algum farroupilhense. 2 bags, sabe o que é bag? Sim. É tamanho grande, né? Diz que num deles tem 18 milhões. Mas então é um bag pequenininho. No meu não, mas bag, para mim estaria bom. No meu bag tem mais 18 milhões. Ô, louco. Sinaíra, um outro assunto também na semana que passou, olha, isso, eu acho que isso, a gente acaba brincando, né? Mas é menosprezar o cidadão brasileiro. Não pode ser verdade. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que ocupa um cargo público, um cargo de ministra, chegue a falar essa baboseira, esta bobagem. Esse é o termo. Não tem massa, o que eu costumo dizer, não tem massa encefálica na cabeça, para não dizer que não tem cérebro. Pronto. Chegar e dizer assim que justificava uma aposentadoria também de juíza, porque com 30 e não sei quantos mil reais, ela não conseguia comer o que ela ia comer, como ela ia arrumar o cabelo. Ah, mas para! E nós ganhando 1.000, 2.000, 3.000 reais a gente sustenta? Ah, que vergonha, né? É ridículo no Brasil, é ridículo. Eu sei o quanto custa a gente arrumar os cabelos. Eu sei. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Manter os cabelos. Aliás, eu teria que fazer uma entrevista sobre o que custa o cabelo com mulheres, porque elas pintam, faz chapinha, é hidratação, é isso, é a mesma sabe coisa. Que tem uns que botam até os cílios postiços. Até os cílios são postiços. Então, será assim, que a ministra usa cílios postiços? Eu queria ver essa ministra. E arrumar o cabelo da ministra? Olha, eu fiquei impressionado com a entrevista dela. E ela disse que isso aí... Eu fiquei impressionado com a beleza dela. Ela se torna uma escrava, uma coisa assim. Isso. E aí eu gostaria de botar ela... Tem algumas coisas... A ministra Luizlinda Valois. Luizlinda. Eu gostaria de que ela ficasse uma semana, como às vezes apareceu na televisão, você trocar as famílias, né? Teria que trocar. Ela viver numa residência onde o cara vive com 940 reais. Ela teria que viver no mínimo uma semana lá. Sim. E depois ela volta pro... o cargo de ministério. Eu fiz o contrário, eu fiquei uma semana em Brasília. Sim. E voltei para cá, cheguei na Signo, na reunião de diretoria, e disse, olha gente, nós temos que sair pregando aí que nós pagamos pouco impostos. Mas como assim? Todo mundo queria redução? Não, nós pagamos pouco imposto. Porque se você viver uma semana em Brasília e circular nos meios lá, você sabe que se gasta muito dinheiro. Se gasta muito dinheiro. Essa ministra tem razão, para viver em Brasília, agora, na ilha da fantasia, se gasta muito dinheiro. Agora essa ministra eu ia usar um outro termo, ela foi totalmente infeliz na declaração dela, né? A gente vê isso é menosprezar o cidadão brasileiro que ganha
um mísero salário mínimo. Mas e agora vai ser tirado R$10, Sim, né? depois vamos falar sobre isso, né? Então, assim, eu acho que ela foi, além de ser muito infeliz na colocação, mostra o nível das pessoas que chegam. Aquilo que eu falo sempre... Tá, mas não era um ministério de notáveis? É aquilo que eu falo sempre, Adamati, na política eles esquecem o currículo, esquecem o passado da pessoa. Tu passa uma borracha em cima, né? A condição. O cara chega na política, ele é endeusado. Sim. Chega no ministério, pessoas... Vamos combinar, desde quando Gilberto Gil teria condições de ser um ministro? Desde quando? Em que país do mundo ele seria ministro? É um bom músico, e daí? Sim. E daí? O Ministério da Cultura não é só Mas foi músico. ministro do governo petista. Então, e sem citar outros. Agora temos uma ministra chamada Luiz Linda Valois também, né? Muito linda, por sinal. Tu acha? Bom, Com gostos, 30, cores... com 30 mil por mês para se embelezar. Gostos, cores e amores não se discutem. Eu tenho minhas restrições sobre a beleza da ministra Luiz Linda. O nome pode dizer muita coisa, mas a realidade não diz. Nós fechamos aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta de hoje. O Sinair vai continuar conosco na segunda edição do programa e nós vamos tratar na segunda edição sobre a reforma trabalhista. Vem aí a entrada em vigor das novas leis ou da lei da modernização trabalhista no Brasil. Nós vamos falar sobre essa temática, também vamos falar sobre a redução. O governo federal anunciou o corte de R$10 no salário mínimo. Nosso salário mínimo, né? Deles não foi cortado, não vai ser cortado, vai ser incrementado o salário mínimo da classe política, porque senão as contas não fecham. Quando que uns gastam demais e os outros não tem essa proporção, é claro que as contas não fecham. A gente se encontra ao longo da segunda edição do programa Cidade Aberta, aqui na programação da nossa TV Cidade. Até logo mais.